Um tribunal de Miami decreta a custódia do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, já está conosco. Favalli, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Piotr, boa tarde. Favalli, a informação que temos é que Donald Trump, que foi prestar depoimento nesse inquérito numa corte federal em Miami, ele não pode deixar a corte, é isso? Exatamente. As informações, elas ainda são um pouco superficiais, mas o que é de concreto que a gente sabe é que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sob custódia da justiça. Em linhas gerais, ele não pode deixar o tribunal por vontade própria. Ele primeiro vai se apresentar a um juiz. Trata-se de o que chamaríamos aqui de uma audiência de custódia. É o primeiro passo de uma sequência dentro de um tribunal. Nos Estados Unidos, isso é muito característico. Essa primeira presença do réu formalmente acusado diante do juiz, ele tem de responder uma pergunta: sente-se culpado ou inocente? Dependendo da resposta, a audiência ou as próximas audiências naquele mesmo tribunal tomam caminhos diferentes. O Donald Trump, ele já havia se manifestado por meio das suas redes sociais que ele diz ser um homem inocente, fazer parte de uma conspiração, uma caça às bruxas. Então, a gente entende que ele vai se declarar inocente nessas acusações. São 37 acusações. 31 delas envolvem ter retirado do governo federal americano, depois que ele deixou de ser presidente, documentos sensíveis a respeito da segurança nacional dos Estados Unidos e informações importantes de aliados e países hostis, com referência também à defesa, a armamento nuclear. São acusações muito pesadas que recaem sobre o ex-presidente. Eu queria chamar a atenção para duas frases. Pela primeira vez na história, eu estou falando aí de um arco de tempo que tem uns 240 anos, mais ou menos, um presidente, seja ele ex-presidente ou em exercício, é mantido em custódia pela justiça e tem de responder a crimes federais. O Trump já responde a outros crimes no cunho civil: abuso sexual contra uma mulher, a qual ele já foi condenado, e também sobre falsificação de documentos, que é outro caso que correm esses dois em cortes de Nova York. Também nenhum outro presidente na história dos Estados Unidos tinha respondido a casos civis. Agora nós estamos falando, Piotr, de crime federal. E essas imagens aí são ao vivo, exatamente ali nas cercanias, muito próximo exatamente a essa corte federal em Miami, no estado da Flórida, onde, inclusive, ele tem residência, né, na Flórida, no estado da Flórida, né? São imagens ao vivo onde é exatamente dessa corte aí que o Favalli está nos trazendo a informação. São informações preliminares, ainda é importante dizer, não se tem muitos detalhes, mas que ele não pode deixar o tribunal até que todo esse processo se dê. E, claro, não se sabe exatamente o que vai acontecer isso, né? Se ele pode, obviamente, sair preso até eventualmente. Pode haver uma prisão preventiva. Agora, é claro que os advogados vão tentar driblar um eventual pedido do juiz. Ele tem residência em Mar-a-Lago, que é um subdistrito ali nos arredores de Miami, por isso que o caso corre, então, em Miami. Ele é uma pessoa pública, então esses são dados a favor. Por exemplo, são argumentos que os advogados podem apresentar dizendo: olha, o meu cliente ele não vai fugir porque todo mundo conhece o Donald Trump. O que pesa contra ele? Ele, por exemplo, ser ex-presidente, tem aí algumas flexibilidades diplomáticas e, principalmente, Piotr, ele tem um avião próprio. Ele não precisa passar nem pelo desconforto, por exemplo, de ter que comprar uma passagem aérea. Sim. Então, esse seria um argumento da promotoria da acusação para que ele eventualmente ficasse preso. Mas ainda nós estamos no campo da especulação. O que sabemos de concreto, por enquanto, é que ele está sob custódia da justiça e talvez em 1 ou 2 horas mais alguém saia para fazer um pronunciamento em nome dele. Favalli, tão logo tenhamos novidade, você volta para conversar conosco. Obrigado mais uma vez, Marcelo.